Gente boas, boa noite. Vamos pegando nossa cadeira aí, se ajeitando. Hoje não está tão frio como já fez, né? Mas ainda assim é bom reforçar o casaco aí, se atracar no mel, no limão e tudo aquelas outras coisas que os mais antigos dizem que é bom e a gente, quando é novo, não acredita. Agora estou eu todo dia tomando um chá com mel e limão. Gente, que bom, estamos reunidos aqui mais uma vez, na presença do Senhor, junto com os nossos irmãos. Isso é sempre uma alegria, é ou não é? É bom ou não é bom se reunir como igreja? Ah, isso, hoje eu senti firmeza. Que bênção, que bênção. Mas vocês concordam comigo que não faz muito sentido nós nos reunirmos aqui domingo após domingo, se não estivermos alcançando, buscando e alcançando aquilo que Deus tem para nós? Porque se nós não trilharmos esse caminho de forma intencional, com empenho, né, com dedicação, não faz muito sentido nós nos reunirmos aqui domingo após domingo. Você concorda comigo nisso? Que essa não seja uma noite assim, que nós, cada um de nós, ninguém tenha vindo aqui essa noite só para vir assim dar uma passeada, porque se for por causa de entretenimento, tinha milhões de coisas que você poderia fazer, mas nós viemos aqui porque nós entendemos, nós precisamos da direção de Deus para as nossas vidas. Então não faz sentido nós nos reunirmos e negligenciarmos o que Deus tem para nós. No livro de Josué, eu gostaria que você lesse comigo, capítulo 18, Josué, capítulo 18. É o sexto livro da Bíblia. Josué 18. O contexto aqui é o seguinte: Moisés já tinha morrido, Josué era o novo líder do povo. O povo então estava tomando posse das terras que Deus havia prometido. Mas, a partir do versículo 1, nós vemos uma situação aqui. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? E eu quero pensar com você nesse início, iniciar o nosso tempo aqui junto, refletindo sobre isso. Será que cada um de nós, você que está aqui esta noite, não está negligenciando algo que Deus tem para a sua vida? E aqui o contexto é bem óbvio. Eu estava falando sobre as terras que Deus havia prometido, as propriedades que Deus havia prometido para o povo. Talvez para você não tenha uma terra prometida, literal, né? Um pedaço de terra, um terreno que você olha assim: Deus me prometeu esse terreno, vai me dar, né? Talvez não é isso literalmente, mas a aplicação, o princípio aqui é que Deus tem planos e propósitos para as nossas vidas. E entenda, pense comigo um pouquinho na linguagem do texto que diz: ainda havia 7 tribos que não haviam recebido a sua herança. Mas a pergunta que Josué levanta é: até quando vocês vão negligenciar a promessa que Deus deu? Porque receber a herança, receber aquilo que Deus tem para nós, não necessariamente envolve a gente ficar sentado com os braços cruzados. Envolve uma busca, um desejo. Então, de início, eu quero desafiar você essa noite a dar um passo mais, a você não sair daqui essa noite sem uma decisão de dar um passo mais para perto de Cristo, de dar um passo mais para perto, mais fundo daquilo que Ele tem para você, aquilo que você já tem entendido, aquilo que Deus já tem falado ao seu coração.
Porque de uma forma ou outra, se você está aqui essa noite, é porque lá no íntimo do teu ser, alguma coisa na tua cabeça, na tua mente te diz que Deus tem algo para a tua vida. E eu quero te dizer que você está no lugar certo, porque isso é verdade. Deus tem algo para a tua vida. Não negligencie isso. Na semana passada, quem lembra o título do sermão da semana passada? Só os que estavam aqui. Quem lembra? Sobre o que foi? A língua. Olha, tem gente que não está negligenciando. Eu sei que ela dá pressão, dá um branco. Mas, gente, a maturidade é nós colocarmos em prática aquilo que nós cremos, certo? E nós aprendemos que a língua ela revela o nosso coração. Na semana passada nós encerramos o nosso culto com um desafio. Nós usarmos as nossas línguas para abençoarmos a vida dos nossos irmãos. Não ir embora, sair correndo, né? Sem falar com ninguém, sem ser ouvido, sem falar algo para ninguém. Então hoje nós iremos iniciar com isso. Nós iremos iniciar usando as nossas línguas para abençoar a vida dos nossos irmãos. Então eu quero convidar você a se colocar em pé. E nós iremos orar uns pelos outros. Então o que você vai fazer? Você é crente bom. O que você vai fazer? Você vai sair do seu lugar e você vai orar por alguém. Você não vai ficar esperando alguém vir para orar por você. Tem pessoas talvez que estão no início da caminhada, que estão nos visitando, que talvez não vão ter essa liberdade. Mas você vai usar a sua língua para abençoar a vida do seu irmão, do seu próximo, que está aqui na nossa igreja hoje. Então, se possível, não fique com as mesmas pessoas que você sempre conversa, que você sempre ora. Dá uma rodeada aí e acha alguém para abençoar a vida dessa pessoa. E a nossa oração nesse início vai ser a seguinte: você vai orar pela vida, você não vai perguntar, e aí, tem alguma coisa para orar? Não, só chega e ora pela vida dela, tá bom? Mas eu gostaria que nós orássemos uns pelos outros, principalmente por esse motivo. Que nós não sejamos um povo que negligencia o que Deus tem para nós. Que nós não sejamos um povo que vem aqui domingo após domingo e assim, vive como se isso não fosse algo tão importante assim. Que nós possamos orar e clamar nesse momento. Que Deus desperte os nossos corações, para que possamos tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Para aquilo que Deus tem para nós como igreja. Amém? Então você, crente bom, sai do teu lugar, acha alguém aí e ora por ele. E aí em seguida eu estarei orando aqui. Quando eu terminar a oração, é o momento de você voltar para o seu lugar. Vamos lá.
te agradecer por essa noite, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida de cada um que está aqui. Eu creio, Senhor, que o Senhor trouxe cada um de nós aqui essa noite para ouvir a Tua palavra, para receber algo da parte do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra os nossos corações, que possamos entender, compreender, receber e praticar aquilo que o Senhor tem para nós. Mostra a nós as coisas que nós precisamos consertar em nossas vidas, as coisas que nós precisamos parar de fazer. Mostra-nos as coisas que nós precisamos começar a fazer então. Senhor, dê-nos entendimento da Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda a entender, Senhor, que há muitas promessas da parte do Senhor para as nossas vidas. Há tanta coisa para ainda vivermos, conquistarmos isso para a glória do Teu nome. Nos ajuda a não negligenciarmos isso. Senhor, que esse tempo, essa noite que estamos aqui nos reunindo como igreja, cultuando ao Teu nome, que não seja um tempo jogado fora, que não seja só mais um compromisso na nossa agenda, mas, Senhor, que realmente eu, meus irmãos, todos nós aqui, possamos parar de negligenciar aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos desperte, Senhor, aviva os nossos corações, desperta-nos para um tempo novo, desperta-nos, ó Deus, para amar o Senhor, desperta-nos para amar ao nosso próximo, desperta-nos para sermos uma igreja que alcança o mundo. Senhor, ao longo da história da igreja nós percebemos que sempre que o Senhor aviva o Teu povo, isso acontece quando a igreja ora. E nós estamos aqui clamando, Senhor, que não sejamos um povo que negligencia o que Tu tem para nós, mas que sejamos um povo que abre o coração, que abraça e que vive isso. Nos dê ousadia, nos dê coragem para tomar a decisão que o Senhor espera que tomemos. Em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Teu Espírito Santo ministre em nossos corações nessa noite, que possamos sair daqui diferentes da forma como chegamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração, é a nossa oração. Amém. 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 Você pode sentar, pode ficar bem à vontade. Como os irmãos perceberam, o nosso irmão Júnior, né, não está aqui hoje, ele que nos conduz aqui com a parte do louvor, com a música, né, o violão. E hoje na nossa igreja nós temos apenas o Júnior que toca violão, que serve a igreja nessa área. Então aí fica o desafio. Se você, né, tem alguma habilidade musical, ou você tem interesse em aprender e gostaria de servir a igreja nessa área, me procure o Júnior. Vamos conversar sobre isso, vamos orar a respeito disso, né? Obviamente que não é só saber tocar. Não, eu sei tocar e estou lá na frente. Não precisa disso. Mas que Deus também esteja tocando o coração daqueles que têm interesse nessa área para servir a igreja. Não só nessa área, como em todas as outras. Às vezes nós nos acomodamos, nós negligenciamos o que Deus tem para nós porque tem outras pessoas fazendo aquilo. Então quero apenas usar essa situação aqui para ilustrar esse perigo, que é muitas vezes a gente se acomodar nisso. Porque tem um irmão fazendo, então eu não vou me envolver, né? Mas que Deus esteja nos provocando, não só nessa área, mas também em tantas outras. Porque os membros dessa igreja, os crentes vão nessa igreja, servem a igreja. Amém? Gente, nós vamos seguir com a nossa série de sermões, Maturidade, um chamado à fé prática. E eu quero fazer aqui as perguntas que eu sempre faço. Qual é o livro? Qual é o capítulo? Qual? Qual versículo? Hoje vieram mais afiado, né? Enquanto você abre aí, eu vou conectar aqui o microfone para ficar melhor na gravação depois. Tiago, capítulo 3, versículo 13. E nós faremos a leitura e iremos meditar hoje até o versículo 18. Para aqueles que nos visitam, eu quero dizer então que hoje é o 8º sermão dessa série.
Então, se hoje você ouvir alguma coisa que você pensou assim, parece que é para mim, é porque é para você mesmo. Porque não foi combinado, né? E estamos seguindo a sequência aqui da carta de Tiago. Então, que bom que você está aqui. E isso serve não só para os visitantes, né? Mas para todos nós. Se você ouvir hoje algo e pensar assim, parece que o pastor está falando para mim, é porque o Espírito Santo está querendo mexer com você. Que nós possamos nos render a isso. Todos acharam? Todos encontraram? Tiago, capítulo 3, versículo 13 até o 18, então, diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Que o Espírito Santo ministre em nossos corações. Nós temos a tendência muitas vezes de confundir sabedoria com conhecimento. São coisas diferentes. E eu gosto de usar exemplos simples porque é mais fácil da gente entender. Então, o conhecimento é eu saber que tomate é uma fruta, mas sabedoria é não colocar ele na salada de fruta. Conhecimento é saber que se alguém está se afogando, eu preciso jogar uma boia para ele. Sabedoria é eu saber que eu tenho que jogar essa boia cheia. Não adianta jogar a boia vazia. Então, o conhecimento, eu posso dominar o conhecimento, saber muito sobre as coisas, mas isso necessariamente não me torna alguém sábio. Porque o sábio é aquele que pratica. O sábio é aquele que domina o conhecimento que tem, mas isso se demonstra através da sua prática. A maturidade é uma busca por essa sabedoria. Se você quiser saber ainda mais sobre isso, se Deus tem provocado você nesse assunto sobre sabedoria, leia o livro de Provérbios. É um livro fantástico que fala sobre a sabedoria do início ao fim. Muitas vezes nós tomamos tantas decisões erradas na nossa vida por falta de sabedoria, não por falta de conhecimento. Porque muitos de nós sabemos o que nós temos que fazer, mas ainda assim a gente não faz. Porque o problema não é a falta de conhecimento, o problema é a falta de sabedoria. Eu sei o que devo fazer, mas eu não faço. Isso é coisa de gente imatura. É como uma criança que você está ensinando ela e você diz para ela, não pega isso. Ela vai e pega. Aí tu vai xingar ela, né? Vai disciplinar ela, tu vai conversar com ela e tu vai perguntar, tu não sabia que não era para te pegar isso daí que estava em cima? A criança vai dizer que sim, que sabia. Aí tu vai perguntar, e por que tu pegou? Qual vai ser a resposta da criança? Nenhuma. Ela vai ficar, não sei. Ficar olhando para ti. Isso é um tipo de comportamento que é aceitável, é compreensível porque faz parte do desenvolvimento da criança. Mas um adulto se comportar assim não faz sentido. Não faz sentido adultos se comportarem como crianças. O apóstolo Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas agora que eu sou um homem, eu penso como um homem e eu ajo como um homem. Quando eu era imaturo, eu pensava e agia como uma pessoa imatura. Mas agora que eu sou maduro, eu preciso pensar e agir como alguém maduro. Tem comportamentos que nós entendemos. Não que são a criança fazer alguma coisa de errada só porque ela é criança, não torna aquele comportamento correto. Mas nós compreendemos que ela está numa fase de aprendizagem.
Tu não vai dizer, não, é porque a criança então pode fazer tudo o que quiser. Isso aí é você destruir a vida do seu filho. É você destruir a vida da criança, é você falar isso para ela. A Bíblia orienta que nós devemos disciplinar, que nós devemos corrigir. Isso vai livrar a criança do caminho da insensatez. Vai livrar a criança do caminho do inferno. É o próprio texto de Provérbios que vai nos ensinar isso. Então esse caminho que nós estamos trilhando juntos aqui, rumo à maturidade, rumo a essa sabedoria, não é algo simples. Não é uma coisa que é como uma borboleta que vem voando tranquilamente e para na nossa mão e a gente consegue pegar ela. Não, envolve uma luta. Envolve uma busca diária. Envolve sacrifício. No primeiro sermão dessa série, quem é que estava no primeiro sermão dessa série? Sobre Tiago. Quem lembra? Ixi, aí está puxando muito lá atrás, né, pastor? Mas o primeiro sermão dessa série nós falamos sobre, o título do sermão era As provações são oportunidades. Nós falamos especialmente sobre o versículo que diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá livremente a todos que pedirem, sem distinção. Peça, porém, com fé. Tem uma condição. Deus vai dar a sabedoria, mas tem uma condição: peça com fé. Pois aquele que pede sem fé não vai receber coisa alguma do Senhor. Naquele culto em questão, muitos de vocês tomaram uma decisão. Muitos de vocês botaram para fora essa decisão. Muitos de vocês demonstraram publicamente a decisão que vocês estavam tomando, de parar de se basear nas próprias forças, na própria sabedoria, e passar a depender da sabedoria de Deus. A olhar para as circunstâncias, para as provações, e encarar elas como oportunidades para que nós sejamos moldados segundo o caráter de Cristo. Caso você não se lembre, eu estou aqui refrescando a sua memória. As provações são oportunidades para nós nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E aquele foi um culto muito especial. Porque eu lembro de muitos de vocês, quando desafiados a vir aqui na frente, não porque vir aqui à frente ia mudar alguma coisa, mas muitos de vocês, quando desafiados então a demonstrarem publicamente a decisão que estavam tomando de abrir mão do controle e confiar no que Deus está fazendo, a parar de confiar no próprio conhecimento e buscar a sabedoria de Deus. Eu lembro de muitos de vocês vindo aqui na frente, alguns com lágrimas nos olhos. Eu lembro de aqui na frente ouvir a oração de muitos de vocês. E eu tenho a certeza que todos que levaram a sério isso, chegam hoje, 7 semanas depois, com marcas de guerra, com cicatrizes. Porque não é uma trajetória fácil. Abrir mão do nosso controle, abrir mão das coisas do nosso jeito, não é uma coisa fácil de se fazer. Mas também, talvez alguns de vocês chegam aqui essa noite, onde nós vamos desenvolver um pouco mais sobre o assunto da sabedoria, sem nem se lembrar do compromisso que você fez. Porque naquele dia, você decidiu, você se comprometeu com o Senhor em andar de acordo com a vontade dEle, em buscar a sabedoria dEle, mas depois disso, você continuou vivendo do mesmo jeito. É fácil, é simples nós sermos igual a essas 7 tribos que Josué cita, pessoas que negligenciam o que Deus tem para nós. Irmãos, tem algo muito sério que eu preciso falar para vocês, e isso vem do meu coração, e eu creio que isso é algo de Deus, e eu preciso dividir isso com vocês. Todos aqueles, qualquer um de nós, que entrar nesse negócio, nessa jornada que nós estamos, buscando a maturidade, buscando uma sabedoria de Deus, todos nós vamos chegar no final desse livro de Tiago, com certeza mais sábios, com certeza mais maduros, com muitas dores, sim,
com muitas feridas expostas que nós nem sabíamos que tínhamos, mas em processo de cura, em processo de restauração. Qualquer um que buscar isso de verdade vai encontrar. Porque o que o nosso Deus promete é que todo aquele que buscar Ele com todo o coração, ele se permitirá ser encontrado. É o que diz em Jeremias 29, versículo 13. Não é um tiro no escuro. Não é um se lançar e não ter ninguém do outro lado para nos agarrar. Mas eu também quero deixar um alerta aqui para você. Que todos aqueles que estão vindo aqui domingo após domingo, que estão negligenciando a palavra de Deus, no fim disso, você vai terminar pior do que começou. Porque você vai ter recebido toda a munição, você vai ter recebido todas as condições para viver uma vida sábia, para trilhar esse caminho de maturidade, mas você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Eu não sei como você quer terminar isso, eu não sei como você quer terminar a nossa jornada, mas eu quero terminar mais maduro, eu quero terminar mais sábio, e a minha oração é que esse seja o seu desejo também, que o Espírito Santo gere esse desejo no seu coração. Mas para isso, talvez essa noite você vai precisar reconhecer algo que vai te deixar envergonhado. Eu esqueci do compromisso que eu fiz lá no início. Talvez hoje você vai precisar reconhecer algo que vai te deixar envergonhado. Eu estou negligenciando o que eu estou ouvindo. A boa notícia é que Deus dá, sem distinção nenhuma, Deus dá sabedoria para todos aqueles que pedirem. O sábio é esse que sabe o caminho que deve seguir, e ele segue esse caminho. Ele não fica dizendo, não, eu sei que eu estou fazendo errado, mas o imaturo, o infantil, o incrédulo, aquele que não tem uma vida de compromisso com o Senhor Jesus, ele vive na base do mas. Não, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, mas não, eu sei que é isso que a Bíblia manda eu fazer, mas não, eu sei que eu devo ler a Bíblia, mas eu sei que é extremamente importante, essencial, me reunir com os irmãos na fé, mas é a criança que se move pelas circunstâncias. O adulto não. O maduro não. E essa é a nossa busca. O maduro, o sábio, não é só aquele que sabe o que deve fazer, mas ele faz. E mais do que isso, ele também ensina os outros a como fazer. Tanto pelo seu testemunho, pelo seu andar, como também pela sua fala, como pela sua instrução. O maduro é aquele que é capacitado para ensinar a outros. E aqui nessa igreja, ninguém aqui nessa igreja pode ser um recipiente fechado de conhecimento, de bênção, de sabedoria de Deus. Mas nós precisamos ser instrumentos. A gente recebe e compartilha. A gente recebe e compartilha. Aos irmãos que estão participando dos encontros para novos membros e interessados, nesse sábado nós tivemos mais um. Nós tivemos uma conversa bem franca sobre isso. Nós falamos um pouco sobre isso. De que ninguém aqui está pedindo para que essas pessoas que estão participando desses encontros se tornem membros da nossa igreja. Porque eles sabem que a partir do momento que eles concretizarem, oficializarem esse compromisso com a igreja, eles vão ter que trabalhar também. Eles vão ter que servir essa igreja. E nós, que já somos, nós que já estamos aqui mais um tempo, qual o exemplo que a gente está deixando? O que nós estamos passando para as pessoas que estão chegando na nossa igreja sobre vida de oração em igreja, como igreja? Porque as nossas reuniões de oração da igreja, gente, é uma vergonha.
E sabe o que é mais vergonhoso? Ninguém, até hoje, me procurou e disse assim: pastor, eu não posso tal horário. Será que nós poderíamos ver se tem mais pessoas que não podem esse horário? E nós marcarmos outro horário para nós nos reunirmos para orar? Não, o imaturo, ele diz assim: não posso, não vou. Mas o maduro entende a importância da igreja se reunir para orar. Uma igreja que não se reúne para orar está morrendo. Uma igreja que não se reúne para orar está definhando. Uma igreja que não se reúne para orar perdeu o seu propósito. Uma igreja que não se reúne para orar é uma igreja imatura. A saúde espiritual de uma igreja é muito medida pela sua reunião de oração. E o que nós temos sobre a nossa saúde, da nossa igreja? Irmãos, eu sei que há condições específicas, há situações específicas. Fique tranquilo. Eu não estou falando sobre você que está trabalhando nesse momento, ou por você tem um bebê em casa, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu estou falando para você, para aqueles que estão se escondendo atrás de desculpas. O maduro não faz isso. Aquele que se guia pela sabedoria do céu não faz isso. Então vamos lá, igreja. Vamos reassumir os nossos compromissos. Vamos retomar os nossos compromissos. Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Não adianta a gente deixar bonita a nossa igreja por fora. Não adianta nós rebocarmos, pintarmos, botarmos um fogo, deixar tudo como a gente sonha. Se esse lugar não for uma casa de oração. E a pergunta que eu faço é: você faz parte disso? Você precisa se comprometer. Todos. A sabedoria, ela não é apenas para uso próprio. Nós vemos no texto de 1 Reis, capítulo 3, do versículo 5 ao 10. Nós vemos Salomão recebendo a missão de construir o templo. Nós vemos Salomão recebendo a missão de reinar sobre o povo de Deus. E não era reinar para impor as suas decisões ou dominar sobre o povo, mas era para servir o povo. E nós vemos Salomão diante dessa grandeza, da grande missão que ele recebeu. Nós vemos Salomão entendendo que ele é pequeno. Eu vou ler o texto aqui, se você quiser depois eu posso passar essa relação para você. Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio de teu povo escolhido, uma nação tão grande e tão numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho esse teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Será que a nossa postura não deveria ser essa também? Chegarmos hoje diante de Deus dizendo: Senhor, eu sou como uma criança. Senhor, eu sou imaturo. Será que não seria essa a nossa postura também? O sábio é aquele que sabe colocar o que acredita em prática. E ele precisa da ajuda de Deus para isso. O tolo é aquele que às vezes até sabe, mas não pratica. Então muitas vezes a gente está andando como pessoas tolas. Mas voltando para o texto de Tiago, que é o texto base do nosso sermão.
Nós vemos no versículo 13 características de um sábio. Características de uma pessoa sábia. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? O texto pergunta. Que demonstre por seu bom procedimento. Essa é a primeira característica. Procedimento. Como que você anda? Um sábio, ele tem um viver honrado. Um sábio, ele tem um viver que é digno de ser imitado. Não é simplesmente uma pessoa que é imitada. Porque você pode muito bem imitar pessoas que não são dignas de serem imitadas. Você pode ter pessoas na sua vida que são referências, mas que não deveriam. Mas um sábio é alguém que tem um bom procedimento, e esse bom procedimento é um viver honrado, é um viver digno de ser imitado. Então nós precisamos buscar a sabedoria, não só para afirmarmos sobre nós mesmos que somos sábios, mas andando no procedimento correto, outras pessoas possam olhar para nós e nos imitar. Mas no fim das contas, quem que é o exemplo supremo, perfeito de sabedoria, de procedimento? Jesus. Nós precisamos buscar andar como Jesus andou. A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, diz que aquele que afirma que permanece nele, que permanece em Jesus, deve andar como ele andou. Deve ter um procedimento como ele tem, como ele teve. Deve andar como o Senhor Jesus deseja. E aí, meus irmãos? Será que nós estamos vivendo isso? Será que nós temos essa característica de um sábio? Um procedimento, um viver honrado? Um viver digno de ser imitado? Porque muitos de nós podemos pensar assim: não, eu sou sábio. Já pensou que loucura? A gente se olhar no espelho e dizer: nossa, como eu sou sábio. A sabedoria, o ser sábio, não é algo que você define sobre si mesmo. Você não se autodenomina sábio. Isso é reconhecido pelos outros. É um reconhecimento que vem das outras pessoas. Porque são as outras pessoas que vão enxergar em você um viver digno de ser imitado. É as outras pessoas que vão enxergar em você um bom procedimento. A segunda característica de um sábio é boas obras. São bons frutos. Que demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas. Essas boas obras, como nós já vimos em outros momentos, elas são resultados da nossa fé. Efésios capítulo 2, versículo 10, vai dizer que Deus preparou as boas obras para que nós praticássemos elas. O versículo 8 vai falar sobre a salvação pela graça mediante a fé, que não vem de nós, que é um dom de Deus. Essas obras, elas são resultados dessa fé. Se boas obras são características de uma pessoa sábia, e essas boas obras só são possíveis, as verdadeiras boas obras só são possíveis quando se tem fé, uma fé de relacionamento em Deus. Se você não vive um relacionamento com Deus, você não faz essas boas obras. Eu quero apenas usar um jogo de palavras aqui só para tentar diferenciar isso. Você pode fazer uma obra boa, mas não quer dizer que você está fazendo as boas obras que Deus preparou para você fazer. Você pode até fazer coisas boas, mas é apenas nesse relacionamento com Deus íntimo, verdadeiro, que nós viveremos essa sabedoria e poderemos praticar então essas boas obras. Essas obras são consequências, não causas da nossa fé. Essas obras são consequências da sabedoria, não causas da sabedoria. Em João 15, nós vemos Jesus se apresentando como aquele que é a videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O que Jesus está dizendo não é: sem mim vocês não podem fazer muita coisa. Sim, tem algumas coisas que vocês conseguem. Não,
Ele está dizendo: sem mim, nada vocês podem fazer. Nada dessas boas obras que eu preparei para o meu povo fazer, vocês poderão fazer, se eles não estiverem conectados em mim. É um caminho natural para aquele que encontrou a Cristo se tornar maduro, se tornar sábio, porque é esse sábio que vai realizar essas boas obras. Como está essa sua jornada? Como está a sua caminhada, a sua busca por sabedoria? A terceira característica de um sábio, que nós vemos no versículo 13, diz: são obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. O sábio, ele é humilde. É interessante que a humildade é uma qualidade que quando tu para e pensa assim: nossa, como eu estou humilde, é porque tu não está, né? A gente pensa assim: me diz aí uma qualidade tua. Aí tem aquela pessoa que diz: não, eu tenho tantas, mas dentre todas as muitas qualidades que eu tenho, a que mais se destaca é a humildade. Será que essa pessoa é humilde? Não. Um sábio é alguém humilde. E algo que coloca muito à prova a nossa humildade é nós pararmos para ouvir e aprender sobre algo que a gente acha que já sabe. Gente, vocês não fazem ideia do quanto alegra o meu coração quando eu vejo algum de vocês falando, ensinando sobre as coisas bíblicas. Vocês não fazem ideia de como alegra o meu coração quando algum de vocês chega e ministra algo sobre a minha vida. Algum de vocês chega e diz: pastor, orei por ti. Algum de vocês chega e diz assim para mim: é, pastor, mas a gente tem que lembrar que Deus está no controle de todas as coisas, né? Vem cá, eu como pastor não deveria saber disso? Mas eu sou pecador que nem você, eu esqueço. Eu esqueço de me comportar dessa forma. Só que muitas vezes a gente acha que, por ser sábio, nós não somos humildes, não devemos ser humildes. E a humildade traz essa ideia de você se rebaixar, de você se humilhar, de você colocar o outro num patamar de mais importância do que você. Será que nós somos humildes? Ou será que quando alguém chega para falar alguma coisa para a gente sobre a fé cristã, a gente diz assim: não, eu sei disso, só que, mas, né? Vem o mas, né? Sempre. Será que nós não somos pessoas que têm dificuldade em ouvir? Em baixar a cabeça e talvez pensar que se eu estou ouvindo aquilo é porque eu precisava ouvir aquilo? Essa característica é a base da sabedoria. Jesus foi o exemplo disso. Mateus 11:29, Jesus está dizendo: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus colocava os seus discípulos num lugar de honra. Jesus serviu os seus discípulos. Jesus nos serve até hoje. É Ele que intercede por nós diante do Pai. Humildade não é fraqueza. Nós reconhecermos que nós não sabemos tudo, que nós precisamos dos nossos irmãos, que nós precisamos do outro auxiliando, caminhando com a gente, orando pela gente, não é sinal de fraqueza. Eu gostei muito de uma definição que eu li há um tempo atrás sobre humildade. Que humildade, a mansidão, não é fraqueza, mas a mansidão é poder sob controle. Porque Jesus era manso e humilde, mas isso não tornou ele fraco. Apenas ele usou isso para servir. Ser humilde nos torna sábios, não fracos. Então, quando alguém chegar e for confrontar você, ou for lembrar você de alguma coisa que aparentemente você esqueceu, baixa a cabeça, meu irmão. Dentro do próprio
texto de Tiago nós já vimos isso. Estejam sempre prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Ouça, seja ministrado, abra o seu coração para isso. Mas é claro que nem sempre as pessoas que virão tentar nos aconselhar serão conselhos bons. Tem gente que parece que empresta a boca para Satanás. Tem gente que vem dar conselho para a gente que ao invés de nos aproximar de Jesus pode comprometer toda a nossa vida. Nós falamos um pouco sobre isso no sermão passado, quando a gente estava falando sobre a língua. E muitas vezes nós acabamos procurando essas pessoas para nos dar conselhos, porque o que a gente quer é isso, é o conforto, é estar acomodados. Mas existem conselhos que são dados a nós, que são baseados, que são fundamentados numa sabedoria terrena. E tem conselhos que são dados a nós, que são baseados, que são fundamentados numa sabedoria do alto. Quem que nós estamos ouvindo? Pelo que nós estamos movendo a nossa vida? Baseado no que nós estamos movendo a nossa vida, dirigindo a nossa vida? Será que é por uma sabedoria terrena? Pois bem, como identificar a sabedoria terrena? Segundo ponto do sermão. No versículo 14 até o versículo 16, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Primeira coisa que nós precisamos fazer para identificar a sabedoria terrena. Sabedoria, lembrando, não é só o conhecimento, mas é o jeito de andar, é o jeito de fazer as coisas. Como que eu faço as coisas na minha vida? Vamos identificar que então uma pessoa que vive uma sabedoria terrena, primeiro, ela possui inveja amarga. É uma pessoa que ela não só deseja o que o outro tem, mas ela gostaria que o outro não tivesse. A inveja amarga é aquela inveja que surge dentro do meu e do seu coração, quando nós não somos escolhidos para uma coisa que nós achávamos que deveríamos. A inveja amarga, ela brota no nosso coração, ou melhor, tem o potencial de brotar em nosso coração, quando numa situação específica, outro é escolhido em meu lugar, ou que o outro é tratado da forma como eu achava que merecia ser tratado. Quando o outro aparentemente recebe de Deus aquilo que eu acho que deveria estar recebendo de Deus. Quando eu olho para o outro e penso, nossa, que pessoa saudável, como eu queria ser assim. A inveja amarga, ela está aí rondando os nossos corações. Esse sentimento sempre está batendo na nossa porta. Esse sentimento de olhar para a família dos outros e pensar, como eu queria ter a minha família assim. Mas muitas vezes não sabe o preço que está sendo pago para ter uma família assim. A inveja amarga, ela é pecaminosa, ela é sem sentido. Eu vou pegar aqui o exemplo do Luciano e da Andréa. Escora a cabeça no ombro dele de novo, André. Que agora que eu ia falar disso, tu tirou a cabeça, aí tu me quebra. Talvez muitos de nós, talvez eu como casado, eu poderia olhar para o Luciano e para a Andréa aqui de cima e pensar assim, cara, que coisa bonita isso. Que coisa linda. Uma demonstração de carinho, de cumplicidade. Como eu queria que a minha esposa tivesse essa liberdade, essa segurança, esse carinho de chegar e escorar o ombro, escorar a cabeça no meu ombro. Mostra uma união, mostra um relacionamento.
mas aí eu não oro pela minha esposa, eu trato mal a minha esposa, eu só brigo com os meus filhos, a Bíblia está juntando pó dentro da minha casa. Mas o Luciano não. O Luciano faz isso. E aí eu olho para o Luciano e digo, nossa, como eu queria ter isso. E fica aquela inveja amarga aqui dentro. Eu quero ter o que o outro tem, mas não estou disposto a pagar esse preço. Eu quero ter uma família abençoada, mas não estou disposto a pagar esse preço. Eu quero que a nega véia se sinta bem, se escorar em mim, mas não sou um cara amável. Eu sou um bruto, eu sou um ogro. E o outro lado também é verdade, né, gente? Às vezes as mulheres que deveriam ser aquelas que edificam o lar, destroem com as próprias mãos. É o que o texto de Provérbios nos diz também. Ao invés de facilitar, dificulta. Uma inveja amarga, que corrompe o nosso coração, que nos deixa amargurados. Nossa, eu não tenho aquilo, o outro tem. São pessoas que se movem numa sabedoria terrena. A segunda característica que nós podemos apontar aqui para reconhecer uma sabedoria terrena é a ambição egoísta. O crente que tem uma ambição egoísta é um negócio desgraçado. Porque ele até deseja coisas piedosas, ele até deseja coisas boas, desde que tudo passe por ele, desde que ele seja reconhecido. Não, eu quero que muitas pessoas se convertam na nossa igreja, mas é só os que eu trazer que vão se converter. Estou usando o exemplo extremo aqui. Mas muitas vezes essa ambição egoísta, ela vem disfarçada com coisas piedosas. Aquele que tem uma ambição egoísta, ele deseja coisas grandes, mas apenas para si, não para os outros. Ele quer experimentar mais de Deus, mas só ele, não os outros. Ele quer que a igreja cresça, mas desde que só ele seja o instrumento. Ele quer que os negócios sejam bem-sucedidos, mas só o dele. Não pensa nos outros. Não se doa para que os outros vivam também coisas grandes. Principalmente se o que o outro estiver vivendo é aparentemente maior do que ele vive. Autossacrifício não existe no vocabulário daquele que tem uma ambição egoísta, daquele que só pensa em si. Nós temos essas duas características, nós temos a inveja e nós temos essa ambição. E como nós sabemos muito bem que para esconder um pecado nós botamos outro, e aí se torna um ciclo. Então nós olhamos para isso aqui e a gente pensa, não, eu não tenho inveja amarga, eu não tenho ambição egoísta, mas o texto segue nos dizendo que para esconder a inveja surge a vanglória. Não, eu não tenho inveja do que o Luciano tem. Eu sou mais eu amo o que eu tenho, mas na verdade está insatisfeito. Na verdade não está disposto a lutar pela sua vida e pela sua família. Está negligenciando as coisas. Para esconder a ambição, surge a mentira. Não, eu não quero isso. Não, eu não quero essas coisas. Bem capaz. Eu vou ficar assim, vivendo aqui assim, com as coisas que eu tenho. Eu não quero isso, deixa, isso é coisa para os outros. Mas no coração está ali, desejando, querendo tudo para si. Muitas vezes nós disfarçamos os nossos pecados com outros pecados. Para disfarçar a nossa inveja, surge a vanglória. Para disfarçar a nossa ambição, a mentira. O texto segue e nos traz a essência da sabedoria terrena, que é uma sabedoria que se aplica e vale apenas aqui, nessa terra. A versão NVI que eu estou usando, ela fala que essa sabedoria, ela é terrena e ela é demoníaca. A NVT, que eu sei que muitos irmãos têm, vai dividir em três, ela vai dizer que ela é terrena, ela é mundana e ela é demoníaca. Mas é uma sabedoria
que se aplica apenas aqui para essa terra. É uma sabedoria que vale apenas para esse tempo. É uma sabedoria que não nos joga para a eternidade, que não faz nós olharmos para a eternidade. Ela é mundana porque ela é regida pelos impulsos da nossa carne. Ela é mundana porque ela é instintiva. Eu ajo pelo meu instinto. Não importa o que Deus espera de mim. Eu senti que devo fazer isso, eu vou fazer. Não importa se Deus manda eu baixar a minha cabeça e aceitar a humilhação, dar a outra face. Eu vou fincar outra bofetada. Porque é meu instinto. Não importa o que a palavra de Deus diz, eu vou agir pelos meus instintos. Ela é demoníaca porque essa sabedoria ela é influenciada por Satanás. Ela é demoníaca porque ela nos leva para o inferno. Aquele que vive a vida com uma sabedoria terrena será condenado. Porque ele não olha para a eternidade. Ele não olha para as coisas de Deus. A sabedoria terrena é aquele que acha que mesmo ouvindo a palavra de Deus, ele acha que ele vai conseguir dar um jeito para lá no fim ele ser salvo. Ele acha que ele vai conseguir continuar negligenciando e lá no fim ser salvo. Ele acha que ele vai continuar brincando como crente, vai continuar vivendo não só de forma imatura, mas infantil, como uma criança, tratando a graça como se fosse algo barato. E ainda assim lá no fim vai ficar tudo bem. É o espertão. É aquele que acha que vai se safar de tudo. Esse é o que se move na sabedoria terrena. Talvez esse seja algum de nós. No versículo 17 nós temos a sabedoria do alto. A sabedoria do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Ela é pura, e essa sabedoria pura, limpa, é encontrada apenas em Deus. No próprio texto de Tiago, capítulo 1, versículo 17, nós passamos por esse texto e nós vimos que toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo presente vem de Deus. De um Deus que não muda. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom de verdade vem de Deus. Você quer saber se algo é bom? Procure a raiz disso. De onde vem? De onde vem esse conselho? De onde vem esse emprego? De onde vem essa proposta? De onde vem esse comportamento? De onde vem essa fala? De onde vem esse meu hobby? Da onde vem esse meu lazer? Da onde vem isso? Vem de Deus? Se não vem, não é bom. Se não vem, não é a sabedoria do alto. Se não vem, é uma cultura da sabedoria terrena. O texto segue, vai nos dizer que essa sabedoria ela é pacífica. No que depender de nós, aqueles que são sábios, no que depender de nós, nós precisamos nos esforçar para viver em paz com todos. É o que nos diz em Romanos 12, versículo 18. Que os conflitos não surjam em nós, que as brigas não sejam fomentadas por nós. No que depender de nós, estejamos em paz com todos. Viver assim é andar sabiamente. Viver assim é viver sabiamente. Que Deus nos ajude. O texto nos traz aqui outras características dessa sabedoria do alto. É uma sabedoria, uma pessoa que tem essa sabedoria do alto, ela é amável. Não é amarga. Não é aquela pessoa que é difícil de lidar com ela. É uma pessoa amável. É uma pessoa que tem o amor em ação na vida dela. Muitas vezes nós somos
chucros, nós somos grossos com as pessoas, não somos amáveis com as pessoas, a gente coloca a desculpa na nossa personalidade. Não, é que eu sou assim. Essa é a sabedoria terrena falando. A sabedoria do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável. A sabedoria do alto, ela é compreensiva. A sabedoria do alto é uma sabedoria que se coloca no lugar do outro, que se doa pelo outro, que ama o outro, que compreende o outro para conseguir ajudar o outro. Ela é cheia de misericórdia. É uma sabedoria que entende que o outro é pecador como eu. Que se eu der para o outro o que ele merece, também eu deveria receber o que eu mereço. E o que eu mereço, gente? Eu mereço tudo de bom e tudo de melhor, né? É uma sabedoria cheia de misericórdia. É uma sabedoria que nos leva a ter bons frutos. É uma sabedoria imparcial, que não trata as pessoas de um jeito ou de outro. Vocês percebem que Tiago aqui ele está retomando alguns assuntos que nós já tratamos em outros momentos. Nós falamos alguns sermões passados que a fé nos liberta do preconceito. A gente não trata as pessoas de forma diferente, a gente trata todo mundo igual. Porque todo mundo é irmão, todo mundo é o próximo, e nós devemos amar o nosso próximo. Uma pessoa que tem essa sabedoria do alto, ela é uma pessoa sincera, não bocuda, não confunda. Não, o meu defeito é que eu sou muito sincero. A gente é tão ruim em ser humilde, tão ruim em reconhecer as nossas falhas, que quando a gente vai reconhecer a nossa falha, a gente aponta ela como uma qualidade. Não é que eu sou bocudo, é que eu sou sincero. Não é que eu sou grosso, é que eu tenho a personalidade forte. Não é que eu não gosto de dividir as minhas coisas, é que eu fui ensinado assim. Cuidado que é meu. Não é que eu não gosto de me relacionar com as pessoas, é que eu sou assim mais fechado mesmo. Às vezes tu é um baita de um egoísta. A sabedoria do alto muda o nosso viver. A sabedoria do alto nos faz colocar em prática todas essas coisas. E no versículo 18 nós temos a consequência dessa sabedoria do alto. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tiago destaca aqui uma das características dessa sabedoria do alto: pacífica. Para poder plantar paz, eu preciso ter paz. Eu preciso estar em paz. Você não planta alguma coisa que você não tem. A consequência dessa colheita de paz, ou melhor, a consequência desse plantio de paz é uma colheita de justiça. Isso é, uma condição correta diante de Deus. Viver uma vida baseada na sabedoria do alto é a certeza de bons resultados. É a certeza de estar plantando uma boa semente, de colher um bom fruto. Aquele que vive essa paz, vive essa sabedoria do alto, é movido por essa sabedoria do alto, ele vai plantar essas coisas e o que ele vai colher são essas coisas. São bons frutos. O que ele vai colher é uma vida cheia de paz, o que ele vai colher é uma vida cheia de justiça. O que ele vai colher é ele sendo aperfeiçoado cada vez mais na vontade de Deus. Essa é a justiça que é colhida. Não confunda aqui, porque às vezes a gente pensa, não, eu vou plantar a paz para poder colher então essa vida de justiça. Isso quer dizer que Deus vai me honrar. Deus vai me dar tudo aquilo que eu quero. Todas as minhas causas serão ganhas. O advogado fiel. Cheio de texto fora de contexto, né? Mas essa justiça aqui que nós iremos colher é uma vida, é uma postura agradável a Deus. Nós só podemos plantar essa paz. Aquele que tem a sabedoria do alto, ele vai viver isso, ele vai plantar essa paz,
uma vida pacífica, e vai colher esse relacionamento de vida correta diante de Deus. Não tem como você esperar ter uma vida justa, um relacionamento saudável com Deus, se você está se movendo numa sabedoria terrena. Plantar em paz só é possível se nós temos paz. E a pergunta que fica é: de onde vem a tua paz? Porque pode ser que você esteja em paz da mesma forma que um porco se sente em paz no meio da lama. A paz dele vem dali. Mas um filho de Deus não se sente em paz no meio da lama. Um filho de Deus sabe que a verdadeira paz vem daquele que é o príncipe da paz, aquele que é o Senhor de toda a paz, aquele que nos chama para esse relacionamento de justiça. Para entender melhor isso, eu gostaria que você abrisse comigo para nós meditarmos em mais um texto, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, Lucas 14. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14, não sei porque eu estou com 24 na cabeça. Capítulo 14, versículo 25. Viver uma vida movida, dirigida pela sabedoria do alto, é viver uma vida dentro dos padrões de Cristo. Viver uma vida terrena é viver do jeito que o diabo gosta. Há um preço a ser pago para viver essa sabedoria do alto. E como nós já falamos muitas vezes, Tiago, constantemente ele aborda em toda a sua carta assuntos que Jesus já tratou. Porque a preocupação de Tiago não é oferecer uma mensagem revolucionária. A preocupação de Tiago é lembrar as pessoas daquilo que elas nunca deveriam ter esquecido. Lucas 14, versículo 25, então em diante, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Esse, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer um que ama qualquer uma dessas coisas mais do que a Jesus, está vivendo a vida dirigida pela sabedoria terrena. Não pode ser discípulo de Jesus. E não sou eu que estou inventando isso, acompanha na sua Bíblia, está aí. Jesus estabeleceu o padrão. Você ama alguma coisa mais do que Ele? Sabedoria terrena. Sabedoria terrena que é mundana, demoníaca. Vai te levar para o inferno. Mas há uma sabedoria do alto. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus faz outra afirmação aqui, para caso não tenha ficado bem claro. Aquele que não está disposto a morrer por isso, porque decidiu viver por isso, não pode ser discípulo de Jesus. Aquele que vive a vida dirigida por essa sabedoria terrena não pode ser discípulo de Jesus. Jesus então ilustra isso para ficar mais claro, a partir do versículo 28. Ele pergunta: qual de vocês, que antes de construir uma torre, não para, não analisa? Primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la.
Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus está falando isso dentro do contexto de discipulado. O que Jesus está dizendo é: preste bem atenção, calcule o preço. Você quer levantar essa bandeira? Calcule o preço. Porque se você iniciar essa caminhada e não estiver disposto a pagar esse preço, você se tornará apenas um motivo de zombaria, de vergonha. Calcule o preço. Jesus nunca escondeu qual era o preço. Jesus não espera nada menos do que entrega total, do que a nossa vida completamente rendida aos pés dele, abrindo mão de fato do nosso controle, das nossas ideias, e buscando essa sabedoria do alto. Ele usa outro exemplo, outra ilustração a partir do versículo 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Qualquer um de nós que não renunciar toda a nossa sabedoria, não pode ser discípulo de Jesus. Qualquer um de nós que quiser continuar vivendo nessa sabedoria terrena, não pode ser discípulo de Jesus. É o padrão que Jesus estabeleceu. E ele é rigoroso. E ele é fiel. Ele não vai fazer vista grossa. O sal, diz o versículo 34, é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está nos ensinando aqui não é simplesmente sobre planejamento estratégico. Jesus não está simplesmente ensinando aqui sobre construir uma torre. Jesus não está ensinando simplesmente aqui sobre estratégias de guerra. Jesus aqui está falando sobre discipulado. Você precisa parar e olhar. Você consegue? Se você não consegue, você nem começa. Mas aí vem a questão: quem aqui pode dizer que consegue? Quem aqui pode dizer que consegue ir até o final? Quem aqui consegue bater no peito e dizer: não, eu vou até o final? Porque quando tu olha para essa torre que tu não consegue construir, tu não entra nela. Tu não entra nessa construção. Quando tu olha para um rei que tem o dobro de soldados, o dobro do teu exército, tu não vai batalhar com ele. E dentro desse segundo exemplo fica mais claro. O que tu faz? Tu se rende. Tu envia um mensageiro de paz, dizendo: eu não posso contigo, eu me rendo, vem aqui, domina tudo e a gente vai te servir. Esse era o contexto de guerra. Porque caso contrário, tudo vai ser destruído. E depois, se for destruído, não tem mais valor nenhum. É por isso que Jesus fala do sal. O sal é bom, mas se perder o sentido, o propósito dele, tem que ser jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Não se para de louco. É o que Jesus está dizendo. Pergunta: quem somos nós nessa batalha que Jesus usa aqui como exemplo, essa ilustração dos dois reis? Nós somos o que tem 10.000 ou nós somos o que tem 20.000? Nós somos o que vai perder ou nós somos o que vai ganhar? Quem que precisa enviar um mensageiro de paz? Quem que ia perder a guerra e precisa de um mensageiro de paz? Quem que vai perder a guerra e precisa que alguém vá lá e negocie o preço da nossa vida? Quem? É nós.
Porque a nossa sabedoria terrena nos coloca nesse lugar de derrota, de condenação. Se continuarmos nessa batalha com os nossos 10 mil, entenda, vem um aí com 20 mil que vai arrebentar com a gente. Nós precisamos mandar um mensageiro de paz. E aqui que está a boa notícia do Evangelho. Quem que dá o primeiro passo para alcançar essa paz? Somos nós ou é Deus? Dentro dessa guerra entre nós, seres caídos, pecadores, e um Deus santo, quem iria perder essa batalha? Nós. Todos condenados. Todos para o inferno. Mas houve um mensageiro de paz nesse meio, que negociou um acordo e negociou a nossa vida. Quem que deveria mandar o mensageiro de paz? Aquele que vai perder. Mas quem que manda o mensageiro de paz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A sabedoria terrena te coloca no lugar de derrota. A sabedoria terrena te coloca no lado da batalha que já perdeu. Porque está vindo um rei aí, gente. Está vindo um rei aí, na presença dos seus anjos. Os céus serão abalados. Ele virá com grande poder, grande glória. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Cristo é o Senhor. Está vindo um rei aí, gente. Esse mensageiro de paz negociou a tua vida? Esse mensageiro de paz mudou a tua vida? Mudou a forma como você vive a sua vida? Porque todos aqueles que continuarem vivendo numa sabedoria terrena, num estilo de vida pecaminoso, serão destruídos. Mas aquele que confiar a sua vida ao mensageiro de paz, Jesus Cristo, será salvo. A boa notícia é que esse rei, ele não vem para nos tratar como escravo, mas ele vem para nos tratar como membros da sua família, como co-herdeiros de toda a riqueza, de toda a promessa. A sabedoria terrena te coloca num lugar da batalha que você já perdeu. A sabedoria do alto te coloca num lugar que você já venceu. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu quero convidar você a se colocar em pé para juntos nós orarmos. Gentes boas, ou a gente sai daqui como derrotados, ou a gente sai daqui como pessoas vitoriosas em Cristo Jesus. E não vitórias simplesmente sobre as circunstâncias da nossa vida, sobre as lutas, sobre as batalhas, mas sobre um embate que envolve a nossa alma, que envolve a nossa salvação. Saia daqui ainda com a sabedoria terrena, vivendo a sua vida na sabedoria terrena, e você já perdeu. Mas saia daqui hoje decidido a viver a sua vida movida por essa sabedoria do alto, e você já venceu. Porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que antes de qualquer coisa, Ele já venceu. Por que permaneceríamos no lado perdedor? Qual é a decisão que você está precisando tomar? O que você está precisando responder a Deus essa noite? O que você está adiando essa noite? O que hoje você chega aqui ainda vivendo numa sabedoria terrena? Qual é a área da sua vida que ainda é movida por essa sabedoria terrena? A minha oração é que o Espírito Santo te chame para fora disso e que você saia aqui vivendo de acordo com a sabedoria do alto, que nos traz a vitória. Não negligencie isso. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra.
Agradecer porque na Tua Palavra nós encontramos o que nós precisamos. Agradecer porque a Tua Palavra é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Agradecer porque a Tua Palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito pelo qual foi enviada. Eu quero pedir, Senhor, que essa noite o Teu Espírito Santo ministre em nossos corações. Eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos liberte da sabedoria terrena, dessa sabedoria mundana, demoníaca, essa sabedoria que nos faz viver que nem bicho, escravo das vontades. Nos liberte, Senhor, e nos dê uma sabedoria do alto. Sabedoria do alto que vem através do relacionamento contigo. Que o Senhor toque os nossos corações e nos chame para essa jornada de maturidade. Que a gente pare de ser que nem criança. Que a gente pare de ficar que nem criança mimada, que ouve uma coisa que não gosta e espicha o beiço. Mas que a gente possa ser humilde essa noite, a começar por mim, Senhor. Possamos ser humildes e aceitar e obedecer a Tua Palavra. Que todos nós possamos fazer um autoexame, analisar a nossa vida e ver se o que tem regido a nossa vida é a maturidade do alto, é a sabedoria do alto ou a sabedoria terrena. Sabemos que isso ficará comprovado na nossa prática. Que o Senhor revele os verdadeiros, que o Senhor desperte os verdadeiros, para que os falsos, constrangidos, sejam levados ao arrependimento e sejam transformados e restaurados. O que nós queremos é uma igreja que se move pela sabedoria que vem do céu. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Nós queremos encerrar esse nosso tempo aqui, relembrando isso. A nossa esperança não está em nada dessa terra. A nossa esperança está no Senhor, naquilo que Tu fez por nós. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Amém, Senhor.